Olá, criptomaníacos! Hoje vamos falar sobre dois riscos para o preço das criptomoedas. Um primeiro, compreensível, é a famosa cruz da morte que está próxima de acontecer no gráfico tanto do Bitcoin quanto da Ethereum. E um outro que é de difícil compreensão, já que está ligado ao aumento da correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações. Afinal, qual seria o problema disso? Falaremos sobre tudo isso logo após a vinheta. Enquanto você deixa aquele like de sempre para colaborar com o canal, eu te ofereço 3 vagas de emprego. Isso mesmo, abrimos 3 vagas para trabalhar na Criptomaníacos, comigo e com toda a equipe. São elas: copywriter, então você que é um copywriter e gostaria de trabalhar no setor, tá aí a sua oportunidade, tá? Basta preencher o formulário que tá aqui embaixo na descrição, verifique se você atende todos os requisitos. A segunda vaga é analista de CRO, ou seja, uma pessoa com foco na otimização da taxa de conversão. Mesma coisa, formulário aqui embaixo. E por último, a vaga para designer. Também vocês encontram aqui na descrição. Se vocês não têm os requisitos, pensem em alguma pessoa que possa preencher essas vagas e encaminhe esse vídeo, encaminhe esses formulários para essa pessoa. Quem sabe você não ajuda ela a arrumar um bom emprego num setor tão legal quanto o de criptomoedas. Agora sim, entrando no assunto principal, eu vou começar pelo que é estranho, né? Que é a correlação entre Bitcoin e o mercado de ações. Em teoria, isso não deveria ser nenhum problema, né? Falavam, inclusive, que era ruim não ter correlação. O Bitcoin é muito imaturo, muito volátil, enquanto as ações são mercados mais maduros e tal. Agora que o Bitcoin começa a se comportar mais como um mercado tradicional, parece que está tudo errado. Então, o que é bom, né? Antes era ruim porque não era correlacionado, agora é ruim porque é correlacionado. Eles não escolhem, não se decidem. Vamos tentar entender o que está por trás disso. Olha a matéria da Valor Invest. FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, alerta para risco em torno de maior correlação entre criptomoedas e ações. Como o subtítulo informa, Bitcoin já se comporta como um ativo de risco mais tradicional. Mas qual é o problema? Isso não é positivo? Olha aí o que disse o Fundo Monetário Internacional nessa terça-feira. Antes da pandemia, ativos como Bitcoin e Ether apresentavam pouca correlação com os principais índices de ações. Eles foram pensados para ajudar a diversificar o risco e atuar como uma proteção contra oscilações em outras classes de ativos. Jura? Quem falou isso, né? Ninguém falou isso não, só que eles tiraram isso da onde, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Mas isso mudou após as extraordinárias respostas à crise do Banco Central no início de 2020. Tinha que ter um elogio ali, né? Ao Banco Central, ao Estado, né? O Estado teve uma extraordinária resposta à crise. E o texto todo parece uma piada, né? Agora que tem correlação, eles falam que quando não tinha correlação que era bom, porque o Bitcoin era uma proteção. Eles nunca falaram que Bitcoin era proteção. Agora que tem correlação, não, agora não funciona mais porque não serve mais como proteção. Não dá para entender esses caras. Segundo o FMI, percebam o termo, contágios de sentimento entre os mercados de ações e o de criptomoedas também estão se tornando mais frequentes. Ou seja, o Bitcoin está contagiando, está infectando o mercado tradicional. Isso significa que uma queda forte no Bitcoin pode aumentar a aversão a risco nos mercados de ações. Essa tendência também é vista no mercado de stablecoins. Então eles já têm os alvos ali que eles querem colocar na história como vilões. A grande preocupação do FMI é de que o aumento da correlação entre criptomoedas e ações desestabilize o mercado financeiro.
o aumento de correlação pode em breve representar riscos para a estabilidade financeira, especialmente em países com ampla adoção de criptomoedas. Portanto, é hora de adotar uma estrutura regulatória global, abrangente e coordenada para orientar a regulamentação e supervisão nacionais para mitigar os riscos de instabilidade financeira decorrentes do ecossistema de criptomoedas. É um argumento completamente absurdo e eu consigo tirar aqui 3 motivações para esse argumento por parte do FMI. Primeiro, ele está fabricando uma desculpa para o momento quando as ações desabarem, porque elas vão desabar na hora que governos ao redor do mundo começarem a elevar taxa de juros. Então, para conter a inflação que está em nível recorde, vão precisar elevar taxa de juros e, com isso, vai sair dinheiro do mercado de ações para ficar na renda fixa, fazendo com que várias empresas comecem a sofrer. Claro, a culpa, como sempre, não pode ser do Estado, dos políticos. Então vão culpar quem? O Bitcoin. O que está acontecendo ali, na queda do mercado de ações, é a correlação com as criptomoedas e um aumento da volatilidade. Já se preparem para esse tipo de discurso. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eles estão fabricando uma desculpa para poder regulamentar, fazer uma regulamentação global sobre o mercado de criptomoedas, criando barreiras para o Bitcoin e principalmente com as stablecoins, que serão concorrentes a moeda estatal digital, as CBDCs, que estão prestes a sair. Então eles conseguem aqui ter uma desculpa para acelerar a regulamentação e criar mais e mais barreiras sobre criptomoedas. Centralização de poder. E também tem um outro ponto aqui, totalmente ignorado pelo FMI, é que nesse momento o Bitcoin, as criptomoedas já são um mercado muito grande e boa parte desse mercado é formado por investidores tradicionais. Nós temos agora grandes fundos de investimento que colocam parte dos seus recursos em criptomoedas, temos empresas que possuem criptomoedas e todos esses agem com o perfil de um mercado tradicional. Portanto, é normal que as coisas comecem a andar em paralelo, Se o cara, por exemplo, vende ações mais arriscadas na carteira de um cliente, ele vai vender junto criptomoedas. Então, os dois vão ter uma queda ou vão ter uma subida de forma parecida. Essa matéria do FMI alertando para a necessidade de regulamentação e de centralização de poder para evitar esse risco aí devido à correlação dos mercados, saiu no dia 11 de janeiro, ou seja, anteontem. E hoje sai o quê? Sai uma outra matéria falando que B3, ou seja, a Bolsa de Valores brasileira, vai lançar futuros de Bitcoin e Ethereum em 2022 e quer centralizar operações de todas as exchanges do Brasil. Vê se não casa certinho, O FMI solta um alerta, na sequência vem a solução, uma centralização de poder que resolve todos esses riscos, Coloca na mão da Bolsa de Valores e pronto, acaba o problema. Além de futuros de Bitcoin e Ethereum, a B3 também pretende oferecer serviços para as exchanges de criptomoedas nacionais e ser uma espécie de centralizador das operações de custódia e liquidação. Onde que centralização é algo positivo com criptomoedas? Nós estamos num setor que preza justamente por descentralização. A segurança das criptomoedas depende de descentralização. Mas na cabeça da B3 e de quem faz regulamentação, a solução passa por ter um centralizador de operações, fazendo uma custódia, ou seja, tomando o dinheiro das pessoas e guardando de forma centralizada. Faz algum sentido para vocês isso? Isso tem alguma relação com criptomoedas? É muito menos arriscado nós termos 15 corretoras, cada uma fazendo custódia de forma separada, do que colocar tudo isso na mão de somente uma empresa, É óbvio isso é óbvio. Não para eles. Eles acham que a melhor solução é colocar todas as operações dependendo de somente um centralizador. Eles chamam isso de resolver problemas, É assim que eles resolvem problemas, matando a descentralização e criando mais e mais centralização de poder. Aí a B3 justifica da seguinte forma:
Eles querem mitigar as complexidades de acesso. Que eu saiba, criptomoedas são a forma mais fácil de alguém ter acesso ao mercado financeiro, porque se você tentar ter acesso a fundos de investimento ou a bolsa de valores, você precisa ser um investidor qualificado, apresentar documento, passar lá na vistoria deles e tal, e por isso que é um mercado tão fechado a poucas pessoas, a poucos investidores ali que são qualificados para isso, né? Criptomoedas, qualquer um com celular consegue entrar sem depender de aprovação de ninguém, né? Então, realmente, isso aqui não faz nenhum sentido para mim, tá? E depois ele fala sobre fornecer custódia confiável. Primeiro, que se a custódia de terceiro já não é confiável. A gente aprende isso com o Bitcoin, né? Por isso que você tem que guardar o seu próprio dinheiro. E aqui ele fala de fornecer uma custódia confiável. Você coloca na mão deles e isso seria super confiável, mais confiável do que ter várias corretoras espalhadas. Eu acho que é justamente o contrário. Fica ainda pior. Quanto tempo até o governo chegar lá na Bolsa de Valores e falar, olha só, agora ninguém mais pode ter posse do Bitcoin ou da criptomoeda, tá? A pessoa pode colocar real e tirar real, mas não pode ter acesso direto às criptomoedas. Isso é um pulo, é justamente o que eles querem fazer. Essa manipulação do discurso, onde uma hora o Bitcoin é perigoso porque não tem correlação com o mercado tradicional e na outra hora ele é perigoso porque tem correlação com o mercado tradicional, para mim é o grande risco. É isso que pode levar várias pessoas a se perderem no caminho e colocarem seus bitcoins ou suas criptomoedas sob custódia de algo que eles considerem confiável, como a B3, como a Bolsa de Valores brasileira, ou qualquer outro banco tradicional. E lá na frente essas pessoas não terão acesso àquilo que realmente salvaria a sua vida financeira, que seria possuir Bitcoin em suas mãos, né? Então, para mim, isso sim é um risco para muita gente. Já o outro risco que está agora em alta aí é a discussão sobre a cruz da morte, ou seja, um cruzamento de duas médias móveis, dois indicadores ali, que geralmente representa que o mercado vai desabar na sequência. Afinal, você deveria se preocupar com a cruz da morte do Bitcoin e do Ethereum? Será que devemos? Aqui, no caso de uma ação tradicional, a aparição de cruz da morte é uma má notícia, pois historicamente tais eventos precedem um número de grandes quedas prolongadas. Mas a história é um pouco diferente quando o assunto é Bitcoin. A gente já teve várias vezes a formação da cruz da morte e nem sempre isso gera uma queda muito forte ou que vai cair lá para um fundo do poço, né? A mais recente, como fala a matéria, foi em junho de 2021 e, de certa forma, o Bitcoin se recuperou muito bem. Vamos analisar aqui o que eles estão falando. No momento, o Bitcoin está aqui nos $42.800, caindo hoje depois de alcançar aqui os 44.500, né? Deu uma bela subida ontem e hoje está dando essa recuada já batendo nos 42.800. Mas aqui em cima vocês estão vendo duas linhas quase se cruzando. E isso aqui é o que vai formar a cruz da morte. A linha verde é a média móvel de 50 dias, a linha vermelha é a média móvel de 200 dias. Quando uma média mais rápida, como a de 50, ela cruza para baixo de uma média lenta, como a de 200, é algo negativo, em teoria, né? E pode levar a uma queda de preço. Aqui no gráfico, toda vez que tem essa cruzinha vermelha que vocês estão vendo aqui, indica que aconteceu uma cruz da morte. Então, a última, como falado lá na matéria, foi aqui em junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu nesse dia, tá? Nesse dia aqui, vocês estão vendo que o preço abriu em $35.800, tá? E o que aconteceu após a cruz da morte foi o preço ter esse recuo até a faixa dos $28.000. Então, sim, caiu. Mas caiu, durante poucos dias, como vocês estão vendo, e na sequência a gente teve uma forte alta e depois até batendo alta histórica de $69.000. Então não foi algo que mudou a tendência de preço do Bitcoin, a tendência de alta, né? Não teve uma alteração de ciclo, por exemplo, com a cruz da morte nessa posição. Se a gente voltar mais aqui no gráfico, vocês vão ver que antes dessa, a outra foi aqui, lá em março de 2020, no auge da crise da pandemia, que levou o preço do Bitcoin até lá embaixo, né? Primeiro o preço caiu e depois aconteceu a cruz da morte, né? Então, foi lá nos 3.800, como vocês estão vendo aqui, depois acontece a cruz da morte. Nesse dia da cruz da morte, o preço abriu em $6.700, tá? Só que olha só, ele recuou só até aqui, até 5.900 e depois só subida.
só subida, tá? Então um pequeno recuo e depois uma subida muito forte, mais uma vez, tá? Então notem que não parece ter grande influência. Pode ter uma quedinha de curto prazo, talvez até pelo mercado tradicional estar acostumado a sair fora na cruz da morte, né? Alguns bots podem fazer esse tipo de operação, mas na sequência existe uma forte recuperação. Então não tem nada aqui garantindo para a gente que uma cruz da morte agora seria problemática. Na verdade, está parecendo mais um contraindicador, ou seja, ele indica que o fundo está próximo e em breve a gente pode ver uma subida. Então muito cuidado com esse tipo de indicador que não funciona tão bem no Bitcoin quanto funciona no mercado tradicional. Se a gente abrir aqui o da Ethereum, vocês percebem que, no caso, está um pouco mais afastada, né? As linhas aqui, ó, 50 está aqui, a 200 está aqui. Então ela vai levar algum tempo para acontecer esse cruzamento, se acontecer. Deve acontecer, mas deve levar mais tempo. Mas a mesma coisa, ó, vamos analisar aqui, a última cruz da morte que aconteceu foi aqui. Olha aqui a seta vermelha marcada aqui, né? Foi nesse dia. Olha só. Depois que aconteceu a cruz da morte, na verdade, o preço do Ethereum só subiu, né? Foi uma bela subida após cruz da morte. Então, não tivemos queda depois disso. Então, não faz sentido. Vamos voltar mais no tempo. Qual foi a outra antes dessa? Vamos voltar. Não, aqui foi Golden Cross. Aqui, ó, Death Cross. Aqui, no dia 12 de abril de 2020. Mesma coisa, pessoal. Cruzou e o preço disparou de subir, né? Olha o tamanho da subida que acontece na sequência. Então, contraindicador, né? Acontece cruz da morte, significa que o fundo está próximo e que a gente deve ver subida na sequência. Pelo menos nas últimas ocorrências, tanto no Bitcoin quanto na Ethereum, isso foi positivo. Eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado com relação à cruz da morte e te alertado com relação ao discurso manipulado de autoridades financeiras do mercado tradicional. Fiquem espertos, não deixem seu Bitcoin na mão de terceiros. Se gostou desse vídeo, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.